professor. Bom, então, estava falando, simetria global por enquanto, então, matéria leptônica, totalmente sem massa, setor left, setor right, desacoplados, né? Simetria global. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos, né, trilhando essa estrada de que essa simetria é uma simetria global. Então, nós já então aprendemos. Quando a simetria, então vamos elevar a simetria SU2 a categoria de uma simetria local. Por quê? Porque nós sabemos que já a prescrição de Yang-Mills, né, a formulação de Yang-Mills-Schoch, ela dá para nós campos de Gauge que fazem a mediação da interação. Então, e como nós também estamos pensando em descrever o eletromagnetismo em associação com a física de interações fracas, como o eletromagnetismo ele vem de uma simetria local, a simetria 1 eletromagnética local, então esse grupo aqui tem que ser promovido, ele passa de global, quer dizer, ele passa de global a local. E aí, nós já sabemos que quando uma simetria passa de global para local, a derivada, né, de qualquer campo, ela passa para a derivada covariante desse campo. E a prescrição é que a derivada covariante do campo ela seja sempre a derivada usual do campo mais o I, devido à questão da hermeticidade, a gente quer ter campos de Gauge reais, como aquele operador aqui, né? Como o I de I é hermitiano, eu coloco o I aqui. Então eu coloco I aqui, o campo de Gauge, vou colocar aqui, o campo, vou colocar I, a constante de acoplamento, a constante de acoplamento da interação, a constante de acoplamento da interação, o campo de Gauge, na representação, o campo, eu vou botar aqui, Se tivesse mais campos de Gauge, eu queria dizer que eram todos também. Pois é, vou botar. A gente vai fazer isso aqui. Potencial de Gauge com geradores na representação do campo. E isso aqui atuando no campo. Então, quer dizer, o campo está aqui, o campo vamos fazer logo. Vamos falar isso aí, mano. Professor, Oi, fala. eu tenho que fazer essa pergunta, tem uma dúvida que a gente estava na aula de ontem, Claro, como é que fica essa questão da não localidade na teoria? Eu não sei se isso eu chamo de teoria de campo. Teoria de campo, né? Como é que fica essa questão da não localidade? O Tião falou que é muito complicado. Seja a não localidade. É, a não localidade. Quando você chama aquilo local, é o que eu estou pensando. Local não mecânica quântica? Não, é o local não no sentido da decoerência, nada disso. É o local no sentido de que você tem uma simetria, vou colocar aqui. Tem uma simetria que tem essa estrutura. Parâmetros, geradores. Geradores são matrizes numéricas, né? Matrizes constantes que satisfazem, vamos dizer assim, uma certa álgebra de Lie. Vamos colocar assim, se essa simetria for uma simetria compacta e simples. Agora, o que é importante são esses parâmetros. Esses parâmetros aqui, em geral, são parâmetros constantes, são parâmetros globais. Local é no sentido de que esses parâmetros agora passam a depender da posição no espaço-tempo. Então, simplesmente é uma transformação de Gauge, que é uma transformação diferente em cada ponto do espaço. O local lá é a função de ômega localizada. A questão da localidade lá é uma localidade no espaço-tempo. Você está falando de pontos que podem estar a distâncias finitas no espaço-tempo, separado não infinitesimalmente, sempre nas vizinhanças, mas pontos que estejam a distâncias finitas. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, o que significa essas simetrias locais. Seria o seguinte, então, L', transformação de SU2. Então, L por SU2
ele vai no L'. Quem é a transformação desse dublete? Vai ser a transformação de SO2. Então, exponencial de I, vamos pegar os parâmetros, 3 parâmetros de SO2, ômega A de X, dependendo das coordenadas espaço-temporais. Como eu estou numa representação dublete, nós sabemos que no dublete, os geradores da simetria SO2 são as matrizes de Pauli sobre 2. Por quê? As matrizes de Pauli, divididas por 2, satisfazem essa relação aqui. Então, é a álgebra de Lie SO2. Né? Então, isso aqui atuando em L. Tudo que é o LR, ele é singlete de SO2. Então, se ele é singlete, significa que ele está na representação trivial, ele é um singlete. Então, todos os geradores são nulos. Então, isso aqui é 1. Então, do ponto de vista do SO2, quando eu fizer uma transformação de SO2 no meu sistema, o setor left se transforma assim, mas o setor right simplesmente não se transforma, porque ele é tudo isso aqui no ponto X, né? Vou botar assim. Campo do ponto X, né? A transformação de gauge, ela não mexe nas coordenadas do espaço temporais. Então, não tem L' X, L', eu vejo só no campo, na fase do campo. Vamos fazer, agora, a transformação, vamos deixar esse padrão aqui para a gente seguir. Vamos fazer as transformações locais agora. Então, se a gente pegar agora o L, pegar o S e fizer uma transformação por 1. O setor left não é neutro segundo o setor 1. Pode ter uma transformação. Então, esse L segundo o local, ele vai no L X, só que ele é ele não tem matriz, ele não é uma transformação não abeliana, é uma transformação abeliana. Então, vamos dizer que ele tenha parâmetros. Lá, os 3 parâmetros são ômega A de X. Aqui, vamos chamar os parâmetros, vai ser I. Vamos dizer assim, um parâmetro I de X. Só que cada campo, quando eu faço uma transformação abeliana, cada campo tem uma carga daquela transformação, daquela simetria. Então, vamos dizer, isso aqui vai ser a carga Y do setor left. Isso aqui atuando do left de X. E nós já sabemos quem é essa carga YL. Nós já tínhamos visto que, por Gelman e Shijima, essa carga é I3 mais Y sobre 2. Então, nós tínhamos visto, para o dublete, por exemplo, o neutrino tem carga 0. O I3 dele é meio. Então, o Y dele tem que ser menos 1. Então, para o neutrino, nós tínhamos visto que era menos 1. Se nós fizermos a mesma coisa para o que está embaixo, que é o elétron, a carga dele é menos 1. O I3 dele é menos meio. Então, o Y dele também tem que ser menos 1. A gente já tinha visto que os dois membros do dublete, eles têm que ver a outra simetria da mesma forma. Do ponto de vista da outra simetria, eles são idênticos, então eles têm que ter o mesmo Y. Então nós já sabíamos, vou apagar isso aqui, que esse YL aqui, o valor dessa carga 1, left, quer dizer, a carga é a carga da simetria, o 1 right, mas isso aqui é o valor da carga do dublete, do setor left. Então, o setor left, ele sente a simetria, o 1 right, porque ele tem essa carga, ele não é neutro. Observe que o setor right não sente a simetria SO2, porque ele é um singlete. Se ele é singlete, na representação do singlete, todos os geradores são triviais. Né? Zero, comutador com zero, igual a zero. Então, sempre que tiver um singlete, os geradores são triviais. Mas ele está claro, a carga de Dilma, sim, ela usa o setor right e left. Ela usa o setor right e left, exatamente. A carga eletromagnética ela mistura tudo. Então, essa desejo, quando você sabe quem é o elétron, né? Sim. Partindo do left e right, sim. Ela procura dar uma Eu vou tentar chamar sempre bem a atenção disso para vocês, para a gente perceber, quando houver o mecanismo de Higgs, como vai acontecer que o elétron, ele ao ganhar a massa, ele também adquire a carga eletromagnética. E o neutrino, ele fica sem massa e fica sem carga eletromagnética. Professor, licença.
Você pode explicar um pouquinho, doutor? Vou explicar isso aqui agora em detalhe. Não, eu perdi. Por que é menos 1 ali? É hipercarga? Pelo seguinte, Desculpa. não tem problema. Você tem que ver a hipercarga desses caras aqui, segundo essa simetria aqui. Segundo essa simetria. Então, a relação. Você calculou através de Gelman e Gima? Calculei através de Gelman e Gima. Aí deu menos 1. Então, menos 1, tanto para o elétron leve quanto para o neutrino leve. Ah, tá. Para Obrigado. todo o setor, todos os dois têm que dar a mesma carga. Porque, do ponto de vista da simetria Wright, esses dois objetos eles se transformam entre si pela simetria leve. Mas, do ponto de vista dessa simetria, eles são um único objeto. Então, a carga deles dois, segundo essa simetria, tem que ser a mesma. Certo? Então, agora vamos fazer a transformação U1 do setor Wright. Então, de novo, vamos usar, então, ele vai ter que ter essa estrutura, exponencial de I, o parâmetro da transformação, a carga do lepton Wright. Vou botar aqui a carga do lepton Wright, atuando do lepton Wright. Então, temos que saber quem é essa carga, segundo Gelman e Shijima. Então, carga do lepton Wright. A carga, quer dizer, o lepton leve, o lepton Wright, a carga eles vão ser elétrons. Então, a carga eletromagnética é menos 1. O I3 deles é 0, eles são singletes de SO2. Então, não tem terceira componente dos spins, o spin deles é 0. E aí, eles têm simplesmente a hipercarga, a carga do 1. Então, o Y tem que ser igual a menos 2. Então, o setor, os términos Wright, tem essa carga aqui, igual a menos 2. Por que eu preciso das cargas? Porque a gente precisa das cargas para poder definir a interação de gauge. Vamos ver já como. Então, como é que é a derivada covariante? Vou colocar aqui. Então, quem vai ser a derivada covariante do dublete? Então, vamos lá. O dublete agora, então a gente sabe, pela prescrição de Yang-Mills, né, a derivada covariante vai ser sempre a derivada ordinária. Mas, para cada simetria que eu tenho uma constante de acoplamento. Então, segundo a simetria SO2, vou chamar a minha constante de acoplamento de G, a constante de acoplamento do SO2. Aí eu vou ter que colocar aqui o potencial de gauge de SO2. Vamos chamar o potencial de gauge de SO2, vai ser mais conveniente manter essa notação. Vamos chamar aqui de Bmi. A gente sabe que os potenciais de gauge, segundo vocês viram lá com a QCD com o Tião, eles carregam os índices dos geradores. Mas agora, os geradores, na representação do dublete, então os geradores de SO2 estão aqui, ó. Sigma A sobre 2. Então a gente está colocando aqui, ó, constante de acoplamento da interação, porque esse campo aqui vai atuar com F. Então está aqui, ó. Então está aqui. Constante de acoplamento da interação, o campo de gauge de SO2, os geradores de SO2, uma representação do dublete. Sobre 2, atuando em F. Está lá. É esse pedaço aqui. Então, o potencial de gauge, BMA, com os geradores na representação do campo. A representação do campo, nesse caso, o campo que a gente está levando em conta nessa derivada covariante é o campo leve, é o setor leve. Ele está no dublete. Então, ele tem que ver os geradores de SO2 na representação do dublete. Vamos pegar agora o campo leve e a gente tem que colocar esse pedaço para cada simetria que está em jogo. Eu tenho simetria SO2, então tem esse pedaço. Isso aqui é uma soma sobre todas as simetrias sobre as quais esse campo se transforma. Esse campo se transforma segundo SO2, então ele interage com o campo de gauge de SO2. Esse campo se transforma segundo o 1 Wright. Então ele vai ter que também interagir com o campo de gauge do 1 Wright. Vamos chamar I. A constante de acoplamento da simetria 1, vou chamar de G'. O campo de gauge da simetria 1, em analogia com isso, eu vou chamar esse campo aqui, eu chamei aqui de BA, vamos chamar esse campo aqui de CI. Só que a simetria é abeliana, então ela só tem um gerador, eu não preciso colocar índice A nenhum, não tem gerador, só tem um. E quando a simetria é abeliana, o gerador é a própria carga. Colocaria aqui o gerador, que é a carga abeliana do cara leve atuando no leve. Só que essa carga aqui, nós já sabemos, a carga 1 do setor leve é menos 1.
Então, esse YL aqui vale menos 1. Então, a carga, o 1 dele vale menos 1. Professor, Pode falar. não tem a derivada do campo para simetria 1 por quê? Não. Eu tenho que a simetria 1 está aqui. O campo de gauge, a simetria 1, ela é uma simetria abeliana. Então, uma simetria abeliana ela só tem um gerador. Está aqui. Ela não tem família de geradores. Então, eu vou chamar o campo de gauge dela de semi, mas eu não preciso colocar nenhum índice A, porque é um único campo, é um único gerador. Não, eu me referia ao primeiro termo, por exemplo, pro L maiúsculo, os leptons, Que? né? SO2, dublete, você tem um DML. Isso. Para 1 você não tem? Tem, vamos ter também daqui a pouco. Ah, tá, desculpa. Mas só o setor elétrico. Não, esse DML aqui, ele é comum, é um DML só para todas as simetrias. Ah, Isso aqui, a regra de Young-Mills, se você lembrar lá do curso, é essa. É a derivada usual mais a parte que vem das simetrias. Então, dmi do campo mais a constante de acoplamento do SO2, o potencial de gauge de SO2, com os geradores de SO2, na representação do dublete, mais I, constante de acoplamento de 1, campo de gauge de 1. Quando a simetria é abeliana, nós não temos geradores. Quem faz o papel dos geradores é a própria carga do campo. Então, como a gente fixou a carga 1 do setor left vale menos 1, então é como se o gerador fosse o menos 1. Tá certo? então o DML já dá conta do... Já dá conta de tudo. do dublete, Do dublete. do... Da simetria 1. um. A conta do SO2 e do 1. Se por acaso, deixa eu apagar isso aqui. Se por acaso eu tivesse, vamos supor que eu estivesse fazendo uma brincadeirinha, suponho que eu tivesse, só um parênteses no curso, um exercício assim, um side work. Vamos dizer que eu tivesse aqui um SO2, tivesse um outro SO2, tivesse um SO3 e tivesse um SO4. Então, eu tivesse só um exercício acadêmico. Tivesse esse grupo de Young-Mills. Tivesse aqui um. Suponho que eu tivesse esse grupo para você. Esse grupo. Eu quero construir uma teoria de Young-Mills com essa grande simetria. São dois SO2 distintos. Isso aqui pode ser, vamos dizer, será o SO2 associado a um número quântico I, esse aqui um SO2 associado a um número quântico J, esse aqui um SO3 associado a um número quântico... Não, mas já é SO3, tudo bem, esse aqui é um S4, esse aqui é um... Montar a derivada, então suponhamos que eu tenho um campo que tenha todas essas cargas. Ele não sei, vamos pegar um campo, por exemplo, psi, que esteja no dublete dessa simetria. Então, vamos pegar um campo psi. Quais vão ser as atribuições desse psi? Ele é um dublete da primeira simetria. Ele é um singlete da segunda simetria. Ele é um triplete de SO3. Ele é um quadruplete de SO4. E ele tem carga 1 igual a mais 1. Então, quando eu der um campo, quando eu tiver um conjunto de simetrias, eu tenho que dar as representações de a representação de cada simetria para esse campo. Então, esse campo aqui ele é um dublete de SO2, é um singlete desse outro SO2, é um triplete de SO3, é um quadruplete de SO4 e tem carga abeliana, tem carga 1 mais 1. Suponhamos agora que eu pegue um campo que esse campo seja um triplete dessa simetria, seja um dublete dessa simetria, seja um octete dessa simetria SO3, seja um singlete de SO4 e tenha carga e seja neutro, não tem carga. Então eu tenho dois campos. E cada campo se posiciona de uma maneira bem precisa sobre cada simetria. Esse campo aqui é dublete dessa, singlete. Se ele é singlete, tudo que é singlete de um SO2, ele vai pegar o spin 0. Se o spin 0 é um singlete de SO2, de spin, a gente sabe que o gerador é 0, a representação tem dimensão 1. Então, é um singlete, está na representação, o gerador é 0. É um triplete de SO3, quadruplete de SO4, vamos lá. Vamos ver como é que eu posso apagar. Vou fazer aqui no cantinho.
que é o meu cubo. Vamos fazer a derivada covariante. Então, se eu sei as atribuições desse campo, eu vou saber exatamente a derivada covariante desse campo nessa formulação desse Yang-Mills. Ele está dizendo que são grupos simples e um fator abeliano. Então vamos lá. Então, aí fala, o primeiro termo é sempre o DI do campo. Agora, esse campo aqui é um duplete de SO2. Agora vai pegar I, a constante de acoplamento de SO2, os campos de gauge de SO2, chama de AMI, não faz, né? AMI-A. Como ele é um singlete, ele está na representação das matrizes de Pauli. Isso tudo aqui atuando em psi. Ele é um singlete desse campo. Se ele é um singlete desse campo, desse SO2, quando ele é singlete, toda representação singlete significa que o gerador é zero. Porque o que é o singlete? É algo que não se transforma, é algo que L' igual a L. Se um campo satisfaz a essa relação, significa que se ele é isso aqui, parâmetro, gerador, psi. Se ele é um singlete, ou seja, psi' igual a psi, é porque o gerador é zero. Então, sempre que tiver um singlete, a carga é zero, o gerador é zero. Então, se ele é um singlete, ele simplesmente é transparente para aquela interação. Ele não tem os números quânticos daquela interação, ou seja, ele não interage com os campos de gauge dessa simetria. Ele é um duplete, então ele vê os campos de gauge dessa simetria, mas não vê os dessa, então fora esse SO2 já. Agora ele é um triplete de SO3. Então vamos lá, I. Vamos dizer que a constante de acoplamento desse SO3 seja uma constante de acoplamento F. Tem F. Os campos de gauge dessa simetria, eu vou reservar esse aqui, campo A, campo B, campo C, campo D e campo E. Então vamos dizer que esse campo aqui seja o campo C. Então eu vou ter CI. Só que ele é um triplete de SO3. SO3 tem 8 geradores, não 3. Então o índice não pode ser o índice A, tem que ser o índice que vai de 1 até 8. São 8 geradores. Então vamos dizer que eu coloco aqui um índice I e aqui as matrizes de Gell-Mann, que são os geradores de SO3 na representação triplete. Tudo isso aqui atuando no psi. Agora, ele é um quadruplete de SO4. Vamos lá. I. Constante de acoplamento de SO4. Vamos chamar essa constante de acoplamento vou chamar de R'. Constante de acoplamento de SO4 eu estou chamando de R'. Vou chamar essa constante de acoplamento aqui de G, essa de G', essa de F, essa de F', e essa aqui eu vou chamar de R. De acoplamento R. Então, F', constante de acoplamento está lá. SO4, quantos geradores tem? 15 geradores. Então eu vou colocar aqui o campo de Mi, índice A maiúsculo. Esse A maiúsculo vai de 1 até 15, porque ele vai ver os 15 geradores de SO4. Vamos chamar os 15 geradores de SO4 de HA. 15 matrizes independentes, 4 por 4. São os 15 geradores de SO4, atuando em psi. E agora, esse campo também não é neutro segundo esse 1. Ele vê essa simetria. Então ele vai ter que ter I, constante de acoplamento. Mais I, constante de acoplamento do 1. Aí ele tem um campo desse 1. Vamos chamar esse campo aqui, eu tinha dito que eu vou chamar como parte. Ele tem Mi, então eu vou chamar de campo Mi. Só tem um, que é um campo abeliano, então ele não tem índice de gerador, só tem um. E a carga dele é mais 1. Então eu teria que colocar uma carga aqui vezes mais 1. Então já está aqui. Isso aqui é atuando em psi. Então essa, se eu tiver... Oi? Esse 4 não tem, tá? Oi? S4 tem aqui, os geradores. Ó. Geradores, no caso não abeliano, o gerador faz uma cada carga. Tá, desculpa. Certo? Então, essa aqui é a derivada covariante desse campo. Se esse campo aqui tem esses atributos... Então, no fundo, o senhor está trabalhando com matrizes. Sim. E quando você fala carga é porque tem uma unitária. Isso. Matriz unitária que a carga é igual para todo mundo. Isso, exatamente. É como se tivesse múltiplo da identidade. No caso abeliano, o gerador ele é um múltiplo da identidade. Então, é uma carga igual para todo mundo. Assim. Então, está aqui.
Se vocês agora quiserem colocar... Soma porque vai cada um rodando independente do outro. Isso, cada um rodando independente do outro, exatamente. Cada simetria é independente da outra, por isso que tem o produto cartesiano. Quando eu faço produto cartesiano de espaço, isso significa que para cada ponto desse espaço eu vago todos os do outro, por isso que é o produto cartesiano. Então cada simetria ela vai dependente da dimensão. Aqui só uma coisinha só. Vamos fazer o seguinte, o problema aí é achar índice, né? Mas esse campo aqui, ele é dublete de SO2, singlete. Então esse campo aqui, na verdade, olha os índices dele. Ele é um dublete de SO2. Então vamos dizer, ele tem um índice alfa que vai de 1 até 2. Ele é um singlete desse, então isso aqui não tem nada. Ele é um triplete de SO3. Vamos dizer que SO3 tem um índice que eu vou chamar de... Agora haja letra aí, né? Vou chamar o índice que eu tenho aqui. As matrizes de SO3 são matrizes 3x3. São 8 matrizes 3x3. Então, esse aqui são índices que vai de 1 até 8. São os 8 geradores. Porém, cada gerador é uma matriz 3x3. Então, vamos dizer que ele tem um índice alfa barrado. Vamos chamar o índice alfa barrado, é um índice que vai de 1 até 3, que é o índice de SO3. Aqui... Professor, Oi. se quiser, usa símbolos. Boa ideia também. Eu vi isso pela primeira vez num livro do Escher Pérez. Entendi. Ele usou um coraçãozinho. Pode ser também engraçado. Quando eu vi aqui, eu falei, que Mas isso? vamos lá. Em homenagem à Praça da Rio, vamos usar umas letras do alfabeto lá. Eu também. Então vamos lá. Índice psi. Então eu vou dizer, o índice alfa é o índice que vai de 1 até 2, porque ele é um duplete de SO2. Aqui é um singlete, então não tem índice. De índice não é só um valor. Aqui é um triplete. O índice I é o índice de gerador, vai de 1 até 3. Então eu vou pegar o índice agora que vai de 1 até 3. Então, para não ter conflito de notação, vamos pegar uma letrinha. Pegar uma letrinha fácil para o alfabeto lá. Pegar essa letrinha aqui. Que se fácil de desenhar. Essa letrinha aqui. Ela vai valer 1, 2, 3. Passa a letrinha aqui, vale 1, 2, 3. Perfeito. Essa matriz aqui é 4 por 4. Então, essa matriz aqui tem que ter elementos que vão de 1 até 4. 4 por 4. Então, vamos pegar, mais um minutinho, confusão. Vamos pegar uma outra letrinha aí, que é essa letrinha aqui. E acabou-se. Essa aqui é assim. Uma voltinha. Dá uma voltinha. Tá. É o Rá de Relael. Eu tenho 4 raios na hora, velho. Nossa. Esse aqui é o Rá de Relael. Bom, então vamos lá. Vai de 1 até 4. Então vamos lá. Por que eu estou colocando esses índices? Eu quero colocar o seguinte. Esse objeto aqui tem que ter todos esses índices declarados. Ele tem que ter o índice de SO2, o índice do outro SO2, o índice do SO3, o índice do SO4 e a carga. Então, na verdade, eu tenho que escrever isso aqui como sendo DI, psi, alfa, Rá. Então aqui vai ter. Aqui, essa derivada pega os mesmos índices. Então vai ter alfa, Rá. Agora, esse cara aqui, que tá o cuidado. Essa matriz aqui é a matriz de SO2. Então essa matriz, ela vai fazer a ponte, ela vai mexer nesse índice de SO2. Essa matriz aqui, ela vai carregar o índice de SO2 alfa e vai conectar com o índice beta. Então, essa matriz acopla a componente beta de SO2 com o alfa, sem mexer nos outros números quânticos. Isso aqui é o Rá, isso aqui é o Rá. Agora, aquela matriz é SO3. Já para SO3, é esse índice que vai ser mexido. Esse aqui fica paradão. Então, essa matriz de Gelman aqui, eu vou pegar o elemento de matriz dela, Rá, R'inha, atuando no psi, alfa, R'inha, Rá. E agora o índice SO4. O índice SO4 vai tocar nesse índice. Então, essa matriz aqui é 4 por 4. Ela vai pegar o Rá, R'inha, atuando no psi, alfa, Rá, R'inha. E aqui, esse campo fica tudo igual, alfa, porque ele é SO1, Rá. Então, vocês estão entendendo o seguinte, quando a simetria não abeliana, esse índice, o primeiro índice que está aqui, ele fica como elemento de matriz do gerador, que vai acoplar com o índice beta.
Então, cada simetria vai mexer no seu índice. Então, essa simetria mexeu no seu índice e deixou os outros parados. Essa simetria, nesse caso aqui é singlete, essa simetria aqui mexeu no seu índice e deixou os outros parados. E a simetria S4 mexeu no seu índice e deixou aqueles dois parados. E essa simetria aqui, ela não mexe nos demais índices, ela mexe só no dela. Mas como não tem índice, porque é tudo um por um, então essa é a derivada covariante desse campo. Entenderam como é que se procede para fazer uma derivada covariante? A gente faz a derivada covariante colocando todos os geradores, por isso que vai haver interação, porque no lagrangiano eu vou estar multiplicando isso aqui por um outro psi alfa. Aí, ó, esse alfa vai interagir com esse beta via gerador. Mas daqui a pouco vai ficar claro as estruturas correntes. Eu só estou pegando um exemplo mais radical, só para vocês verem um caso mais complicado, e que é mais simples, porque são só dois grupos. Então, texto para quem quiser fazer em casa, faz a derivada covariante do Ki. Depois me mostra aí como é que fica. Aqui, então, é triplete do primeiro SO2, duplete do segundo SO2, então ele vai ter que entrar, vai aparecer um outro termo de SO2 parecido com esse. Aí vai ser um octete de SO3, singlete do SO4 e neutro segundo. Então, monta a derivada covariante. Eu vou voltar ao nosso caso, que é um caso mais simples, são só dois grupinhos só. Quando vocês forem fazer isso no modelo padrão, é justamente o que nós vamos dizer. Nós vamos ver cada partícula do modelo padrão, vai ter que ter a simetria SO3 por, vai ter que ter a simetria SO2 e vai ter que ter a simetria 1. Então a gente vai dar, quando a gente for escrever a ação do modelo padrão, a gente vai escrever os índices para todas as simetrias. Então isso aqui é o setor left. Ele é duplete de SO2 e ele é singlete do 1 com carga menos 1. Vamos pegar agora a derivada covariante do Lepton-Wright. Mesma prescrição, que é a chamada prescrição do complemento mínimo. A derivada usual do Wright. Agora, o Lepton-Wright, ele é singlete de SO2. Se ele é singlete de SO2, todos os geradores são zero, uma representação trivial. Então, ele não vê essa simetria. Ele é singlete de SO2, ele não se transforma segundo SO2. Então, se ele não se transforma segundo SO2, ele não vê o SO2, ele não pode interagir com os campos de gauge. Os geradores, é como se eu representasse os geradores com zero. Agora, ele está na representação com carga menos 2 desse 1. Então, vamos lá. Mais I, constante de acoplamento do Q1, campo de gauge do 1 e a carga dele segundo o 1 atuando nele. Só que a carga dele vale menos 2. Então, eu coloco aqui menos 2i no lugar dessa carga. Então, está montada a derivada covariante do seu problema. Então, agora eu tenho os campos de gauge interagindo com os términos. Certo? Simetria está local. Ainda não introduzi o termo de propagação dos potenciais de gauge, que é o termo tipo máximo, F mini e F mini. Isso eu não coloquei, eu estou colocando só a interação, quer dizer, o lagrangiano local agora. Então agora nós temos. Então essa prescrição é essa. Primeira coisa, ver as cargas, as posições de cada campo dentro das representações dos grupos de simetria. Por isso a gente escreve as leis de transformação de cada campo. Eu sei a posição de cada um deles segundo a simetria. Você assumiu ali que a carga era menos 2? É, eu não assumi não, eu calculei pela Gellman e Shijima. Nós sabíamos a carga do Lepton-Left, que é menos 1, o I3 dele é 0, o Y sai igual a menos 2. Tá certo? Então agora a simetria é local. Então nós temos o lagrangiano leptônico com simetria local. E aí, claro, só colocar isso aqui. Vamos abrir isso aqui um pouquinho só para vocês verem como é que fica. Então, olha, eu introduzi o setor de Higgs. Vamos só abrir isso aqui para a gente ver como é que fica essa expressão. Essa expressão vai ficar o seguinte. Esse termo aqui. Só muda a derivada. Só por isso. Normalmente só se faz isso. Agora, só muda uma letra, D monte pro D. Mas aqui, ó, enche de coisa. Aqui dentro está toda isso, né? Então vamos lá. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui está assim, ó. Ele é neutrino left
barrado, lepton, left, barrado. Então, vamos colocar, já está cheio de índice aqui, vou colocar neutrino do lepton L, left, barrado. E aquele lepton, left, barrado. E gama mi. Aí agora, quem é o demi? Demi é, vamos lá, derrode mi, neutrino do lepton L, left, lepton L, left. Primeiro termo. Mais. Então, neutrino do lepton, left, barrado, lepton, left, barrado. I, gama mi. Agora o primeiro termo é esse aqui. Ó. Vai aparecer um IG. Estou substituindo o neon. I, G. BMA. Tem um sigma A sobre 2. Eu vou colocar aqui G sobre 2, então. Sigma A. E aí, ó, neutrino, left, lepton, left. E agora, o último, estou trabalhando só esse termo aqui por enquanto, mais esse termo aqui. Neutrino, left barrado, lepton, left barrado e gama mi. Aí aquele pedaço que vem lá vem menos IG', menos IG', campo de gauge, CI, atuando left, left, neutrino left, left, left. Então, escrevi aquele primeiro termo. Vamos escrever esse termo aqui. Então, esse termo aqui é lepton, right, barrado. E gama mi, derronde mi, lepton, right. Mais lepton, right, barrado. E gama mi. Só que a derivada covariante dele produz menos 2 IG', menos 2 I, G', CI, lepton, right. Então, mudamos as derivadas covariantes. Aqui, abrir aqui um pouquinho mais, só para ficar claro que está dentro dessa estrutura. Então, vamos lá. Então, o nosso lagrangiano leptônico local ficou esse termo aqui, ó. Então, aqui não tem nenhuma matriz, isso aqui é uma matriz gama mi do índice de Dirac. Então, esse termo aqui se acopla com ele, vai ficar o normal, vai ficar, ó, neutrino do lepton, left, barrado, I, gama mi, demi, neutrino do lepton, left. E esse termo, mais com esse. Então, o termo de Dirac, sim, o termo da simetria global ainda. Lepton, left, barrado, I, gama mi, demi, lepton, left. Beleza. Agora vai começar a parte de diferença. O que vai acontecer? Ó, esse termo aqui, essa matriz, vai bater aqui, essa matriz está batendo aqui. Então, nós vamos ter agora isso aqui, ó. Vou colocar claramente mais, vamos acertar os i's lá. Então, eu tenho o I do gama mi e o I do G, menos 1, e G sobre 2. Então, vai aparecer aqui o menos meio. Menos meio de G. Ainda não tem. Neutrino, lepton, barrado, né? Então, essa matriz aqui, essas matrizes aqui são as matrizes de pau. Deixa eu colocar aqui onde é que eu vou colocar desse modo aqui. Então, vamos lá. Menos I. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar essa combinação aqui, ó. Quem é BI A sigma? Vou escrever aqui, ó. Só para ficar claro aqui para nós, ó. BI A sigma A. Estou contraindo isso aqui com as matrizes de pau. Então, essa aqui é uma matriz 2 por 2.
Então, a matriz de Pauli, sigma x, ela vai produzir aqui, ó, o campo Bmi1 e aqui o Bmi1. Aqui, menos I, Bmi2, índice 2, né, na matriz de Pauli, menos I. E aqui, Bmi3, menos Bmi3. E aí vocês estão observando, essa matriz está atuando aqui, ó, está atuando no neutrino left e no left. Essa matriz aqui, ó, que é uma matriz, isso aqui é uma matriz SO2. Isso aqui é tudo uma matriz 2 por 1. Então, esse objeto aqui vai introduzir isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, para facilitar, vamos botar aqui. Observe essa combinação aqui, vamos fazer assim, ó. Vai ficar isso vezes isso vezes isso. Então, isso aqui vai dar um vetor, coluna de novo, vai ficar B, Mi3 vezes neutrino do left, e essa combinação aqui, B, Mi1, menos I, Mi2. Tem um gama mi também, né? Depois eu vou botar o gama mi cá por fora. Eu ainda vou colocar, estou fazendo só isso aqui, ô Diego. Tá bom. Estou fazendo só isso aqui, ó. Só isso. Só uma coluna essa matriz. Só esse pedacinho aqui, para depois jogar tudo isso aqui. Lepton, né? E aí aqui embaixo, Bm1 mais IBM2, atuando no neutrino left, e menos BM3, atuando no lepton left. Agora, então, você está observando, isso aqui, já botei menos G sobre 2, tem que multiplicar por esse gama mi. Então, olha só, esse L barrado, esse é o primeiro ponto. Quando fizer esse produto matricial, eu vou pegar esse vetor linha, esse BRA, e multiplicar por esse cat. Então, esse termo aqui, ele vai multiplicar esse cara e esse cara. Ou seja, eu vou entrar com Mi left barrado gama mi, atuando nisso aqui. Então, vamos lá, vou botar menos o meio, então menos o meio está lá. Então, esse terminho aqui, ó, vai bater aqui, então vamos produzir Mi left barrado gama mi, atuando B Mi3 Mi left, tá? E a mesma coisa atuando aqui. Então, vou botar menos o meio. Vou escrever tudo, só para vocês verem isso uma vez só. Mi left barrado gama mi, atuando nessa combinação aqui, ó, B Mi1 menos I B Mi2 left. Ó, estou lagrangiando de tirar direitinho, ó. Psi barrado, gama mi, psi, campo de gate. Psi barrado, gama mi, psi, campo de gate. Claro, esse campo de gate eu posso, você que não é matriz, é suborno nenhuma matriz, você pode passar para lá à vontade, depois a gente acerta isso. Agora vamos pegar esse termo aqui. Esse cara aqui vai bater em cima desse. Então vamos lá. Falamos que é a mesma coisa, menos o meio de G. Aí a só que vai ser esse carinha aqui. A segunda parte do dublete lá batendo na segunda parte desse dublete aqui. Então vamos ter lepton, barrado, gama mi, atuando BM1. Depois eu vou apagar isso aqui, já está poluído, né? Extensão, bastante. Apagar isso aqui. BM1 mais I, BM2, neutrino, left, e a mesma coisa aqui, menos o meio de G, left, barrado, gama mi, atuando nesse pedacinho aqui, vai ficar menos BM3, então vai ficar mais BM3. Então, esse termo aqui é isso aqui, ó.
Só para uma coisinha, só para facilitar a vida, vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui. Bota aqui o left, que multiplica esse campo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, isso aqui, termo cinético para o neutrino left, termo cinético para o elétron left, por exemplo. Qualquer elétron left. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ah, porque são números, tá? São números, exatamente. Do ponto de vista que são números. Perfeito. Então, olha só. Vocês observam que esse campo BN3 ele interage com esse conjunto de correntes fermiônicas. Pega essa corrente só de neutrino e pega essa corrente só de elétron. Já esses campos aqui não, eles interagem com o neutrino e com o seu elétron. Neutrino com o seu. Então você observa isso aqui, do ponto de vista da carga eletromagnética, esse tem carga zero. Esse tem carga zero. Então esse objeto aqui é um campo neutro, ele não tem carga elétrica. A carga elétrica de cada termo tem que ser zero, conservação da carga. Se eu fizer uma transformação com uma eletromagnética, esse cara aqui é neutro, não se transforma. Esse cara é neutro, não se transforma. Então, esse cara também não pode se transformar. Ele tem que ser neutro. Carga zero, carga zero, carga zero. A carga daqui é igual. Se eu fizer uma transformação com uma eletromagnética, a fase daqui mata a fase daqui. Quer dizer, esse campo aqui tem carga mais, o campo com carga 1, Q, esse campo tem carga menos Q, por causa da fase dele, automaticamente oposta. Então, essa corrente aqui, aqui a carga efetiva é zero. Esse campo realmente é neutro. Então a gente pode observar o seguinte, deixa eu fatorar uma coisa aqui, fazer o seguinte, então, deixa eu só juntar esses dois termos aqui. Então, vou aproveitar isso. Vai ficar então, menos 1,5 G. Então, o campo BN3, a terceira componente do campo de Young-Mills do SO2, quer dizer, a componente 3, né? São três campos de Young-Mills de SO2, BN1, BN2, BN3. São três potenciais de gauge. O potencial de gauge BN3, ele interage com essa corrente aqui, ó. Mi do elétron, tá? Corrente puramente de neutrino, é uma corrente neutra. Menos, né? E aqui tem mais. Vai ficar menos aqui, menos. Elétron, tá? Não ali. Então, isso aqui é uma corrente neutra. Esse campo aqui é um campo neutro. Agora vamos observar esse campo aqui. Ó. Esse cara aqui, a carga dele é zero. Essa carga aqui, esse aqui é um elétron. Então é um elétron carregado. Pode ser um elétron, multa, a carga dele é negativa. Então, esse campo é neutrino, carga zero. Esse campo tem carga menos 1. Então, esse campo aqui, que é um campo complexo, ele vai ter que ter a carga mais 1. Se eu fizer uma transformação com uma eletromagnética, sobra uma fase aqui. Essa fase aqui é zero, porque esse campo é neutro. Esse cara aqui pega uma fase negativa, porque a carga dele é negativa. Para ter simetria, para a carga elétrica se conservar, é preciso que a carga desse conjunto aqui seja menos a carga desse. Então, como essa carga aqui é negativa, essa carga do elétron é a carga negativa, esse cara aqui está fazendo o papel de um bóson, de gauge. Essa combinação desses dois campos aqui, desses dois potenciais de Young-Mills de S2, faz o papel de um campo de gauge que tem carga elétrica positiva. Então é isso aqui, essa combinação aqui. E daí que surge o bóson. Isso, só W mais, exatamente. Então esse cara aqui, menos I, BI2, eu vou identificar isso aqui como sendo o W, Mi, carga positiva. W mais. Eu acho que às vezes aí vai depender, eu não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos botar essa convenção aqui de que isso aqui tem um raiz de 2. Definir dessa forma. Então isso aqui vai ser raiz de 2 WI é o campo de gauge WI mais. Obviamente, não preciso
vem fazer, esse cara aqui tem carga menos 1, mas como aqui é o complexo conjugado, a fase que fica é o mais 1. Então a fase desse tem que matar a fase desse. Esse é o campo, que é o oposto daquele, é o campo W de mais estável ou W de menos, é antipartícula. É o campo W mi. Então, vou botar aqui W mi menos. Vou botar aqui o fator de raiz de 2 também. Então nós vamos definir os Ws das interações fracas, W mais e W menos. O W mais é o menos e o W menos é o mais. Então vocês viram que essa combinação aqui se comporta com uma carga elétrica positiva. E essa combinação aqui se comporta com a carga elétrica negativa. Então aqui, Ô, professor, pode falar. aí eles estão sem massa, né? Ninguém tem massa. Não tem Higgs, não tem massa. Por enquanto todo mundo tem massa. Aí você está observando. Por enquanto eu estou só usando o vínculo da carga eletromagnética para fazer a identificação. Mas eu não estou dizendo que a gente já está dizendo que é o bóson WB final. A gente tem que ver as massas aí. Deixa eu botar isso aqui em evidência. O BM3 eu chamo de um W0. Oi? O BM3. Eu poderia chamar de W0, mas aí vai ter um mecanismo que vai ter. Quando a gente for olhar, quando a gente colocar o campo de Higgs, vai acontecer com o BM3, ele vai se misturar, vai haver uma mistura, o fóton vai sair daí. Na verdade, o fóton, ele vai ter uma parte no BM3 e uma parte no campo CMI. Então a gente vai ver a origem do fóton na teoria eletrofraca. O fóton da teoria eletrofraca, ele vai ser uma mistura do BM3 com o CMI. E o Z0 vai ser uma outra mistura de BM3 com o CMI. É o campo de gate do 8. Não, isso